entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Não sei quantas vezes alguns usam isso aqui e dizem, olha, não é só chamar o Senhor de Senhor e será salvo. Uau, isso é perigoso. Ele está falando de pessoas que o chamam de Senhor, certo, mas não são salvos. Como eu sei disso? Porque a vontade do meu Pai não é nada vago. Se é algo vago, então estamos acabados. Certo? A mesma expressão, a vontade do meu Pai, olha em João 6. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, Jesus disse, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha o quê? A vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, se você crê em Jesus, você fez a vontade do Pai. Volta a Mateus 7, certo? Aquele que faz a vontade do meu Pai. Mateus 7. Aquele que faz a vontade do Pai entrará no reino dos céus, ok? E qual é essa vontade? É crer em Jesus. Então não deixe ninguém usar isso contra você mais. Estabeleça de uma vez por todas o que é o Evangelho. Posso ouvir um amém, igreja? Certo? João 10 está claro, e tem outras passagens que eu posso te mostrar, como aquele que crê em mim nunca entrará em julgamento. Amém? E o tribunal de Cristo, pastor Prince? Ok, olha, vamos falar desse assunto, mas aí vamos entrar no outro culto. Mas escreva isso em algum lugar. Vou te dar uma declaração agora incrível. Está pronto? Alguns falam sobre o tribunal de Cristo, mas a palavra tribunal, no grego, é o assento bema de Cristo. O assento bema, como você vê no filme Ben-Hur, quando ele ganha a corrida de carruagem, certo? O imperador ou o rei dava um Stefanos ou uma coroa para sua cabeça, certo? Ali é o assento bema. Mas alguns dizem, bema também foi usado em alguns lugares como julgamento. Ok, vamos usar isso, essa analogia como se fosse tribunal. Vamos aparecer diante do tribunal de Cristo, ok? Escreva isso, isso é muito forte. O juiz é a minha justiça. Escreva isso. O juiz se fez como minha justiça. Então você deve se lembrar disso. O juiz é a minha justiça, ok? Certo? Eu vou explicar isso um dia, eu vou falar sobre o tribunal de Cristo, mas não aqui, neste culto, ok? Glória a Deus. Vamos em frente. Saiba disso de uma vez por todas. Mas, pastor Prince, por que às vezes a Bíblia diz em alguns versos algumas coisas que indicam que você pode perder a sua salvação? Estabelecemos esse assunto. Você não pode perder a salvação. Eu disse, você não perde a salvação. Elas nunca, uma negativa forte, dupla, perecerão. Certo? Está claro? E Deus não muda isso. Eu te dou a vida eterna até o próximo pecado. Isso é vida eterna? Isso é vida temporária. Vida eterna tem que ser vida eterna. Ok? E olha, a questão de santidade e vida certa, você se preocupa com isso. Eu também me preocupo. Eu quero que Jesus seja glorificado na vida de todos. Hoje eu saí para jantar, para almoçar, hoje à tarde, e eu estava sozinho, e perto de mim tinha 2 homens conversando, a comida veio, um deles curvou a cabeça e orou. Certo? Eu falei, legal, ele é um crente. Certo? E eu continuei comendo e depois eu ouvi, uau, todo tipo de palavrão. Falando do seu chefe, algo assim. Palavrões? Eu olhei para ele e pensei, meu Deus, como podemos ser enganados? Podemos ser religiosos com algumas coisas e orar pelo alimento e depois, sabe, o nosso chefe ser sobremesa. E ele espetava o chefe, sabe? E eu fiquei com os meus ouvidos, não acreditei, sabe? E até você, quando vê isso, como se sente? Não tem constância. Amém? Então, aqueles que dizem que quem ensina a graça está dando licença para pecar, não entraram no meu josephprince.com para ler os testemunhos que estão lá, de pessoas que foram libertas de vícios, principalmente de vícios de pornografia. Escute, no último, isso foi na semana passada. Eu estava em outro lugar. Eu vou em vários lugares, vocês já me viram por lá, certo? Porque eu amo café. E eu vi essa senhora, ela disse, oi, pastor Prince, e ela veio falar comigo. E o marido dela, seu marido, ela é da nossa igreja. O marido vem de vez em quando. E o marido dela tem outra mulher. Certo? É uma história triste. Eu perguntei, ele ainda vem à igreja? Ela disse não. Ela disse, ele acha que a sua mensagem é muito dura. Eu disse o quê? E ela disse, porque o senhor sempre fala de testemunhos de pessoas que foram libertas da pornografia e do adultério. Ele acha a minha pregação dura porque eu sempre conto testemunhos de pessoas que foram libertas
da pornografia e do adultério. Então, como podemos ser uma igreja da graça? Como as pessoas falam lá fora que aqui vale tudo, e as pessoas se convertem. E esses testemunhos, se as pessoas querem o pecado, por que querem ser libertas da pornografia? E você pode ler esses testemunhos que temos no nosso site, josephprince.com. Vai para a seção de testemunhos. Tem testemunhos do mundo inteiro. Amém? Então, crer correto vai trazer vida correta. Sempre. Crença errada vai produzir vida errada. É tudo na crença. Tem que crer que Deus te ama e tem que crer que está seguro neste amor. Amém? Você já viu aquela famosa ponte em São Francisco? Ela foi construída em 1930, com um custo de 35 milhões, e naquela época da depressão foi muito dinheiro para aquela época. Foi uma tarefa muito grande, monumental fazer aquilo. A ponte em São Francisco. Uma das maiores preocupações que alguns trabalhadores tinham era que, construindo algo assim, algumas pessoas morriam, caíam. Então, chegou um ponto que as pessoas estavam com medo de trabalhar, não estavam motivados. Mas o engenheiro daquele projeto, que se chamava Joseph Strauss, ele teve essa ideia. Ele queria investir, e ele pensou em um projeto que aconteceu. Ele investiu em uma grande rede do comprimento de toda aquela ponte e da largura também. Uma rede que custou milhares de dólares. Milhares de dólares. Creio que 150 mil. Que era muito dinheiro na época da depressão. E olha isso. O trabalho continuou mais facilmente. Foram capazes de terminar no tempo determinado. Algumas pessoas até falaram que terminaram o projeto antes do tempo. Por quê? Porque os trabalhadores não estavam mais com medo de trabalhar. Trabalhavam com confiança, com ousadia, passavam de uma estrutura para outra, sabendo muito bem que tinha uma rede lá embaixo. A moral deles subiu. Estavam seguros? Amém. Alguns caíram nela? Sim. E eu pergunto isso, ok? O que deu mais segurança, sem rede ou com rede? Será que os operários pensaram, tem uma rede? Acho que eu vou mergulhar. Não, olha. Por que é que alguém pensa que, para nós, dizer que você é salvo para sempre está dando uma rede para eles? Por que não? Se não somos perfeitos, olha, tem que ter uma rede. Quando você cai, o justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor o levanta. Como Noé na arca. Talvez ele caía quando as ondas ficavam violentas durante o dilúvio, mas ele sempre caía na arca. Ele não caía para fora da arca. Então, quando você cai na arca. Isso te dá segurança. Olha, se você fala para uma criança, olha, o papai te ama, a mamãe também te ama, mas se você aprontar muito, nós vamos te deixar. A criança vai crescer com confiança, forte, em paz, inteligente, ou vai crescer com muito medo, com complexo de inferioridade, nunca seguro, quando se apaixonar vai ficar pensando, aquela pessoa também vai me deixar. Está ouvindo, igreja? Esta ideia de que as pessoas estão seguras e elas vão pecar mais não é de Deus. Ok? Então eu queria estabelecer isso para entrarmos nas 7 igrejas. Então agora vamos para as 7 igrejas. Está pronto? Você está pronto? Escute bem isso. Tem uma coisa que nós sabemos que é uma igreja com pecadores nela. Isso existe? Eu vou perguntar de novo, não é nenhuma pegadinha. Será que existe isso de uma igreja ter pessoas que professam, certo? Em vez de possuidores da vida eterna? Só porque alguém fala que é um cristão ou preencheu uma ficha, certo? Religião, cristão. Não quer dizer que é um cristão. Tem gente que professa, mas não tomou posse da vida eterna. Para tomar posse, você tem que crer em Jesus Cristo. Não dá para dizer, eu acho que você é salvo. É por isso que eu estou pregando isso para aqueles que eu acho que são. Amém? Mas você pode estar na igreja e pensar que, sabe, o meu pai era cristão, o meu avô também era cristão e por isso eu também sou um cristão. Desculpa, Deus não tem neto. Somente filhos. Já conheci pessoas assim, toda a minha família, sabe, o meu pai, os meus avós eram cristãos. Não quer dizer que você é. Então, é possível que uma igreja tenha descrentes nela? É lógico.
O tempo todo. Está me ouvindo? Olha este verso em 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora. O mesmo João que escreveu o livro do Apocalipse. Agora olha isso. Saíram os anticristos. De nós, ele disse. Mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Olha, você entendeu esse nós? Nós somos crentes, certo? E alguém diz, pastor Prince, esse homem diz que é um crente, agora ele faz isso, então vem todo tipo de coisa que eles fazem. Ele faz isso, faz aquilo, ele é um satanista. Ah, ele perdeu a salvação. Como você sabe que ele era salvo antes? Se ele fosse salvo, não teria saído de nós. Não falo só da nossa igreja, mas de forma geral. Ele não teria saído de nós, os crentes. O fato de que saíram de nós é porque não eram de nós. Se alguém renunciar a Jesus Cristo, que você cria que era um crente, quer dizer que ele nunca foi um crente. Ele pode falar a coisa certa, como um papagaio que pode falar que Jesus é o Senhor. Certo? Só porque falamos, repita essa oração, não quer dizer que essa pessoa realmente foi convertida. Queremos que a pessoa se converta, mas não dá para garantir. Tem que ser experiência individual com Cristo. Mas se você faz essa oração, não duvide. Você é salvo. Você nunca vai perecer. Ok? Você entendeu isso? Certo? Você se lembra da parábola do joio? Jesus contou essa parábola. A parábola do joio. O joio é como o trigo. De longe são parecidos. Quando estão no campo, na plantação de trigo, se parece com trigo. Mas ele não é o trigo que faz pão. Mas sim um joio, uma erva. Uma erva, esse joio. Amém? Então, como falar o que é trigo e o que é um joio? Jesus contou essa parábola e ele disse, vamos ler esse texto. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente, por que tem então joio? E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? E Jesus permite isso. Ele permite que pecadores fiquem na igreja. Ele, porém, lhes disse, não. Para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. O trigo são os filhos de Deus. O povo de Deus. Certo? Alguns tentam arrancar o joio, essa erva, mas acabam ferindo o trigo. Deixai. Olha, ele falou isso publicamente. E mais tarde, em casa, os discípulos perguntaram, o que isso quer dizer? Ainda bem que eles falaram isso. Vamos ver o que ele disse. Jesus disse, o inimigo que o semeou é o diabo. E ele disse, a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos, entendeu? Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino... espera aí, olha isso, colherão do seu reino. Então o joio está no reino. É possível termos pecadores no reino de Cristo. Eles podem estar na igreja, mas não são crentes. Colherão do seu reino. E no final nós vamos saber quem nasceu de novo, quem é salvo e quem não é. Certo? Mas não pense que é difícil ser salvo. Você creu em Cristo, então você sabe que você é salvo. A cabeça incomoda, mas o coração diz salvo, salvo, salvo. Amém? Colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Ok. Tem algo mais? E lançá-losão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então justos, olha, os que são trigo, resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você entendeu isso? Certo. O apóstolo Paulo escreveu para os coríntios. Escute isso. 1 Coríntios 5. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Então ele está dizendo, quando eu escrevi, vocês interpretaram mal a minha instrução anterior. Eu falei para vocês não se associarem com os que se prostituem.
Mas não estou falando das pessoas do mundo. Muitos deles são ladrões, mentirosos, sabe? Senão tem que sair do mundo. Entendeu? Então de quem ele estava falando? Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, em outra versão, alguém que afirma ser irmão. Então, Paulo está dizendo, eu não sei se ele é crente ou não, mas se alguém fala que é um crente e pratica pecado sexual, ou avareza, ou então é idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal ainda nem comais. Ele não falou das pessoas do mundo. Você pode comer com elas, mas se alguém na igreja que diz que é um irmão e pratica esses pecados, olha, o que é isso? Ele está dizendo que essas pessoas estão sujando o nome da igreja. Você entendeu? Deus é mais severo. Escute isso. Eu vou falar algo muito importante. Deus pode ser bom com as pessoas que são devassos, avarentos, idólatras lá no mundo, sabe? Mas se alguém está na igreja e não nasceu de novo, mas agem de certa forma fingindo que é salvo, e vivem de certa forma porque não tem um espírito, certo? E vivem uma vida que suja o nome da igreja, Deus vai lidar com essa pessoa. Eu não sei como complicaram isso. Mas olha bem, igreja. Isso aconteceu em Atos 5, com Ananias e Safira. Eles eram crentes? Eu falo sobre isso. Eles não eram crentes. Entraram na igreja primitiva para enganar, roubar as pessoas e se apresentaram como crentes. Olha, Deus é bom para aqueles que enganam lá fora. Se eles não conhecem a Jesus e estão perdidos, Deus é muito misericordioso, é piedoso com eles. Mas se eles vêm para a igreja e dizem que agora são crentes, e enganam muitos, mas não eram salvos, vai ser como Ananias e Safira, eles vão morrer. E eu já provei através do fato de que todos os crentes no livro de Atos têm os seus nomes mencionados com a palavra discípulo, mas quem não era, só diz um homem chamado Ananias. E sua esposa Safira viu um certo homem, não um discípulo. E alguns capítulos depois, um homem com o mesmo nome, um certo homem, um discípulo agora, chamado Ananias, foi quem Deus enviou para orar pelo apóstolo Paulo. Você entendeu isso? Então, ainda dá para sair. Ou ser salvo. O que você quer? Amém? O que você quer? Olha, escute bem isso, ok? Certo? Isso é algo que as pessoas confundem muito porque não entendem que Deus é um bom Deus, não atribui os pecados ao mundo. Jesus morreu por eles, mas Deus abomina o engano. Ele lida com aqueles que se dizem cristãos, mas não foram salvos. Porque esses vivem vidas que, você sabe, alguém diz, mas ele é um líder na igreja, ele é um diácono. Olha, tem pastores que não são salvos. Tem pastor que você pergunta, como ser salvo? Bem, você crê em Jesus Cristo, mas tem que também ser santo. Você tem que abandonar o seu pecado. Ele acrescenta obras ao evangelho. Isto não é salvação. E infelizmente, penso assim, e sabe que John Wesley uma vez falou que ele estava pregando Jesus, que ele era um missionário, antes de ser salvo? Um dia ele ouviu uma mensagem que tocou o seu coração, ele disse. E assim ele creu em Cristo. Tem alguns que dizem que são salvos e têm um trabalho de pastor, querem um salário ou querem influência, algo assim, e não são salvos. E da boca deles e do coração saem ensinamentos loucos, que colocam o corpo de Cristo na escravidão. Ok, você entendeu? Mas não se preocupe. Você é salvo. E agora, vamos falar das 7 igrejas, ok? Delas, as 7 igrejas, vamos lá. Bem, o fato é este. Sobre as 7 igrejas, escute bem. Todas as 7 igrejas, a primeira delas, Éfeso, que fala do tempo dos apóstolos, até Laodiceia, os nossos tempos. As últimas 4 falam do nosso tempo agora. Vou falar rapidamente para você anotar, vou falar só uma vez. Éfeso fala do tempo dos apóstolos, o final daquele período. Depois vem Esmirna, a igreja que sofre. E quando você vai no lugar que falam que é Esmirna, hoje na Turquia, eles te mostram, tinha ali um ancião líder chamado Policarpo. E ele era o anjo da igreja de Esmirna. Ele foi morto. Então,
A segunda igreja é Esmirna, não tem repreensão de Jesus para ela. Por quê? Porque ela sofria. Amém? E as pessoas ali eram salvas. Certo? É lógico, tinha alguns que não eram salvos. E então ele disse, aquele que vencer. Ok? Escute, primeiro eu vou provar então para você. Número 3, a terceira igreja. Certo? Foi, depois de Esmirna, foi Pérgamo. Certo, Esmirna vai até o tempo do último imperador. Não o último imperador, me desculpa. O último imperador que perseguiu antes de Constantino e fez do cristianismo a religião oficial de Roma, ok? Isso é a igreja de Pérgamo. E Esmirna terminou em 313 DC, com Diocleto, o imperador. E depois dele, veio o período da igreja de Pérgamo, através de Constantino. Pérgamo fala do tempo de Constantino. Ok? Quando a igreja não sofria mais, não tinha mais martírio. Foram aceitos, mas se tornaram políticos. E depois de Pérgamo vem Tiatira, que é o catolicismo romano. E você vai ver que durou até os dias de hoje. As últimas 4 das 7 igrejas, as primeiras 3, você vai ver subindo em degraus. Depois as últimas 4 que duram até hoje, até os dias de hoje. Certo? Tiatira é o catolicismo romano que está até hoje. Certo? Do ano 590 até agora. Depois de Tiatira, o catolicismo romano, vem, Tiatira e Sardes. Sardes foi o protestantismo. Martinho Lutero. Sardes, certo? Veio e se tornou oficial, ok? Para aqueles que protestaram. Até então chegar depois de Sardes, que foi Filadélfia. Ok? Filadélfia é a igreja que continua até hoje. Certo? Ela veio e ela recebeu só elogios de Jesus. Que a nossa igreja seja como Filadélfia. Mas ninguém pode falar que é Filadélfia ou não. Mas ainda existe até os dias de hoje. E a última delas é Laodiceia. Eu falei de todas? Certo? Laodiceia é a última delas. Uma igreja rica, e rica não quer dizer errada. Mas se orgulhavam disso, diziam, sou rico, não preciso de nada. Falamos, Deus provê para nós. Certo? Falamos isso. A igreja de Filadélfia que recebeu elogios é uma igreja que Jesus disse, tu guardaste o meu nome. É tudo sobre Jesus. Guardaste a palavra da minha paciência. As últimas 4 falam da sua vinda. Todas elas falam deste assunto. Então, para cada das 7 igrejas, escute bem isso, para cada uma delas, ele sempre dizia, aquele que vencer, aquele que vencer. Tem alguns que ensinam que aquele que vence quer dizer que é um cristão que vence tudo que é errado, imoral, pecaminoso e tudo mais. E é lógico que nós queremos vencer isso. Mas você sabe que ninguém consegue isso. Quanto à experiência, não é? Então, se é isso que está falando, se esse é o ensinamento, ninguém é vencedor. Certo? Mas falam isso. Eles dizem que aquele que vence é aquele que é salvo e estão sempre vencendo. Está sempre vencendo. Então, ele é aquele que vence. Isso é verdade? Se for verdade, como explicar a igreja de Sardes? Me perdoa. Aquela igreja que fala da segunda morte. Eu acho que é Pérgamo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E se você fala que temos que vencer todo o pecado, ou seja o que for o mundo e tudo mais, ok? E não sofrerá o dano da segunda morte, essa notícia é ruim. João 10 acabou agora. Ou seja, o crente não deve ser só salvo, ele deve também vencer. Estou certo? Quando você tem a verdade, uma outra tese sobre a verdade também é verdade. Se você diz que se você não vencer, você vai sofrer o dano da segunda morte. O que é isso? O livro do Apocalipse nos fala, no capítulo 21, os medrosos, ou os covardes em uma outra versão, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Os cristãos nunca vão perecer. Tem cristão que faz isso aqui? Infelizmente, já vi que alguns sim.